Avatar, o Último Mestre do Ar é realmente bom? A Netflix conseguiu adaptar a essência de um dos melhores desenhos de todos os tempos? Vamos debater sobre a nova série da Netflix aqui no Nextverso. E a gente tá estreando um novo formato aqui no Nextverso para contar sempre com a presença ilustre do Will, sempre vai ser aqui a minha companhia no programa. Então, Will, e aí, quais são as suas primeiras impressões sobre a série? O que você acha? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa nova temporada do Nextverso. Hoje, como o Gui disse, vamos falar sobre o live action de Avatar. E assim, acho que, Gui, a gente poderia começar talvez dando uma introduzida pra galera do que é o desenho, um pouco da história de Avatar. Que basicamente, né, a gente vive nesse mundo onde o mundo é dividido em 4 grandes nações, que é os Nômades do Ar, a Nação do Fogo, as Tribos da Água e o Reino da Terra. Então cada um dessas nações domina um elemento, a terra, o ar, o fogo e a água. E chega um momento dessa história, então, que começa uma guerra de 100 anos, a Nação do Fogo começa uma guerra para dominar o mundo, e o Avatar some, desaparece durante esses 100 anos. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele vai comprar um cigarro. É uma história muito legal, eu particularmente amo muito o desenho. E eu queria saber de você, Gui, você também gosta, também marcou sua infância, como que foi? Cara, eu lembro de gostar muito do desenho quando eu era pequeno, mas assim, bem pequeno, então eu não tenho memórias tão claras assim na minha mente sobre toda a história do desenho, mas eu gostei muito da série, que eles trouxeram coisas que eu lembro de não ter no desenho, como o início da guerra. O primeiro episódio da série, eu acho que ele já começa meio que com o pé na porta, mostrando como começa a história 100 anos antes, porque como você falou, o Avatar sumiu por 100 anos e a guerra se instalou durante esses 100 anos. Mas como tudo aquilo realmente começou? E daí na série a gente conseguiu ver os Nômades do Ar sendo extintos, eles acabando, como o Aang foi o único a sobreviver, porque o Aang foi o único a sobreviver. Então eles entram em detalhes que eu achei muito legal de ver na tela, especialmente em live action, que eu acho que aquele primeiro episódio é lindo, ele é lindo. O orçamento daquele episódio foi brilhante, porque os efeitos são incríveis, as lutas são muito bem coreografadas, e foi muito bom ver como o desenho que é tão bom começou. Sim, eu acho que um dos pontos mais positivos que a gente tem dentro desse live action é justamente eles terem trazido uma visão um pouco mais madura pra história. Não sei se você percebeu isso, mas assim, logo de início eu já senti muito isso. Tanto eles trazendo essas histórias que a gente nunca tinha visto antes, igual essa parte da extinção dos Nômades do Ar, eles correram mais riscos. Então eles vão mostrar mais mortes, eles vão mostrar as pessoas sendo queimadas. Uma coisa também que eles mostraram que eu achei interessante foi a morte da mãe da Katara, que no desenho não fica muito claro. Então na série eles não têm medo de correr esses riscos e tornar a história um pouco mais madura, assim, mais adulta. É claro também, né? Quem era criança, que assistiu lá, criancinha, cresceu e hoje não quer uma história tão life, assim, tão tranquilinha. E cara, isso era um ponto bem legal que eu queria conversar com você, porque eu acho que eles souberam fazer um equilíbrio muito bom. A história, por muitas vezes, ela tenta ser mais madura e ela realmente consegue ser mais madura, mas eu sinto que as atuações, elas falam muito com o público infantil também. No geral, por exemplo, o Aang, eu tô numa mistura assim, numa mescla se eu gostei de como o ator interpretou o Aang com um tom extremamente inocente, que por muitas horas eu ficava muito feliz olhando a carinha dele e o jeito que ele atuava, mas teve alguns momentos que eu fiquei, cara, meio galhofa, né, tudo meio infantil assim, porque é muito complicado você pegar um desenho de muitos anos atrás, onde todo mundo que assistiu originalmente esse desenho tá velho hoje em dia, e daí você vai trazer isso de volta à vida em um formato live action, e é muito complicado achar o equilíbrio entre agradar quem cresceu com esse desenho e também aproveitar para introduzir para novas pessoas e para um público infantil, né? De classificação de 12 anos da série comparado a 10 anos do desenho. Eu acho que eles conseguiram, eles tentaram e se esforçaram muito para equilibrar. Eu acho que eles tiveram sucesso, mas em alguns momentos eu fiquei um pouco incomodado, especialmente com as atuações, não com a história, assim, com o roteiro, com o que era mostrado pra gente,
mas sim com as atuações, cara. Sim, quando a gente faz isso, a gente corre muito esse risco de escorregar pra esse lado do infantil, adulto, onde a gente tá, estamos no meio de tudo, porque faz sentido o Aang ser um pouco mais inocente, porque ele congelou por 100 anos, mas ele continua sendo garoto de 12 anos. Então, assim, ele tem essa personalidade um pouco mais inocente. Mas eu gosto desses riscos que a série corre em trazer um pouco mais de ação, um pouco mais adulto mesmo, e eu acho que é uma coisa muito diferente do que Percy Jackson fez, porque eles não assumiam esses riscos, então a gente não tinha cena de ação, a gente não tinha essa questão de envolvimento maior com as cenas, e acaba que a série vai por água abaixo, e eu acho que Avatar conseguiu dar uma equilibrada nisso, mas eu concordo com você que tem algumas atuações ali que são difíceis, mas assim, muito difíceis mesmo. Mas, continuando falando um pouco sobre esses pontos positivos da série, outra coisa que eu achei, assim, incrível dentro desse início, desses primeiros episódios, é justamente o investimento que essa série teve. Porque a gente vê que é uma série que custou uma graninha ali dos cofres da Netflix. Os efeitos especiais são muito, muito bons. Eu, de verdade, gostei muito. Tem alguma criatura ou outra que é um pouco esquisita, mas os efeitos de ação eu achei muito legal. A gente que consome um pouco mais também de jogos, a gente sabe o quanto é difícil modelar água, que não é todo jogo que acerta fazer efeitos de água. E é uma coisa realmente difícil pro cinema também. E aqui eles fizeram muito, muito bem. As dobras de água são, assim, maravilhosas. Você gostou também dos efeitos, do CGI? Tem alguma coisa a pontuar sobre isso? Não, cara, o CGI é muito bom. A gente já começa com muito efeito, né? Que a gente já vê a galera dobrando terra, dobrando fogo, bem no comecinho. E eu acho que todas as lutas que a gente viu teve uma grande diferença, assim, de golpes, da forma como todo mundo usava os poderes deles. Então eles realmente investiram nessa diversidade. Pô, a própria Katara, né, tem vários momentos que ela usa diferentes estilos de dobra de água. Igual você falou, a água é difícil de trabalhar. E eu acho que eles trabalharam muito bem. Até o que deveria ser consideravelmente mais fácil, que é o ar, né, que é um voo, que fazem isso faz bastante tempo. Eu acho que eles conseguiram trazer uma mágica bem legal, porque toda vez que você via alguém meio que planando, alguém meio que flutuando, você via aquela corrente de ar em volta da pessoa, não era algo vago como um simples voo, para realmente mostrar para todo mundo que aquela pessoa em si, ela não sabe voar, ela sabe manipular o ar para que ela consiga planar no ar, que ela consiga dar uma flutuada no ar. O fogo também é bem legal, tem muita cena, lutas, batalhas de fogo que eu acho bem interessante. Então os efeitos de luta no geral eu curti bastante. Agora os efeitos dos bichos, vamos dizer assim, das criaturas, de todas as criaturas no geral, para não ignorar nenhum, eu acho que tem momentos bons, mas tem momentos, por exemplo, os poderzinhos, vamos chamar assim, as dobras de elementos. Eu acho que em nenhum momento ela fica muito off, assim, que você sente que o fogo, que a terra, que a água não pertencem ao ambiente. Por outro lado, eu achei que os bichos, em alguns momentos, eles ficam meio... Você vê claramente que não tá pertencendo tanto ali, que tem algo diferente neles, sabe? Na textura deles. Mas, cara, não me tirou da série em nenhum momento os efeitos. Dá pra ver que teve muito cuidado, muito carinho e muito dinheiro envolvido em todas as cenas de efeito. Então eu acho que esse possivelmente é o ponto mais positivo da série, porque fazer uma série de televisão com essa qualidade é algo que a gente viu pouquíssimas vezes. Nossa, totalmente, concordo demais. Quando você vai ser muito chato mesmo, você percebe que uma sombra ali da criatura tá errada, alguma coisa ali saiu da ordem, mas no geral é muito bom a ambientação também, o que eles conseguiram criar mesclando assim efeitos práticos com o CGI, né, com as telas verdes. Eu achei muito, muito, muito bom. Outra coisa que eu senti bastante nesses primeiros episódios, que eu acho que é normal de série, tô até tentando me acostumar, não sei se você também sentiu isso, que é a questão de você ter primeiros episódios muito bons e depois a série dá aquela esfriada no geral, porque os primeiros episódios, eles chegam assim pra falar, olha, a série é isso. Aquela cena que a Avatar Kyoshi
chega na tribo lá da Terra, naquele aldeiazinha das guerreiras Kyoshi. Gente, que é aquilo? Aquilo ali é, assim, cinema, absoluto cinema. Como se diz o meme do Scorsese. Tipo assim, é muito, muito, muito bom. Parece realmente que é um filme hollywoodiano, um investimento tipo Marvel. Aquela cena daquela luta da Avatar Kyoshi, pra mim, é uma das melhores da série. Cara, você entrou no ponto que eu tava doido pra comentar, que é os 2 primeiros episódios, quão bom eles são. Os 2 primeiros episódios são muito bons. O primeiro contextualizando a gente no universo, o segundo na ilha lá da Avatar Kyoshi com as guerreiras. As guerreiras também são bem legais, o combate Sim. delas muito bem coreografados, essa cena dela é muito foda. Então os 2 primeiros episódios eles chegam com o pé na porta, eles chegam arregaçando tudo. E depois a gente tem o que pra mim é uma tristeza, que são os episódios 3 e 4. Pra mim a série dá uma desacelerada muito, muito grande. O 5 também é bem fraquinho. Quando ele entra lá no mundo espiritual. E, enfim, aquela parte ali eu definitivamente não me agradou tanto, não me bateu. Achei que podiam ter feito algo melhor. O macho também, aquele rei lá de Omacho, eu fiquei puto com aquela atuação lá, com aquele personagem muito... Enfim, esses episódios me desconectaram bastante da série, mas depois a gente volta pro episódio 6. O episódio 6 é incrível, é o melhor episódio da série. A montagem dele, aprofundando muito no background do Zuko, sabe? E mostrando... Cara, eles conseguiram se aprofundar muito bem em tudo que ele passou pra chegar onde ele passou, a forma como ele vê o mundo, a forma como ele lida com o Aang, como os dois são diferentes, mas ao mesmo tempo eles são parecidos em essência. E eles fazem questão de mostrar isso pra gente em alguns bons momentos. Como, por exemplo, o Zuko falando uma frase pro Aang, que foi a mesma frase que ele ouviu do pai dele, que acabou deixando ele traumatizado. Compassion is a sign of weakness. E eu tô muito ansioso pra ver a dinâmica desses dois nas próximas temporadas. Quem assistiu o desenho sabe o que acontece. Eu quero muito que eles continuem explorando, porque eu acho que o Zuko e a Katara são 2 dos pontos mais positivos da série, assim, pra mim. Eu acho que a partir desse 3º episódio, eles caem num limbo que praticamente toda adaptação tá caindo. Porque aqui em Avatar, no desenho, a gente tem 3 temporadas de cerca de mais de 20 episódios. E acaba que tem muita história em desenhos, né, que são umas histórias mais pra enrolar, pra render episódios a mais. A partir do 3º episódio da série, eles chegam num momento onde eles têm que colocar muita coisa ali acontecer ao mesmo tempo, sem dar aquela aprofundada muito grande em qualquer coisa. Então eu acho que eles fazem umas decisões de roteiro um tanto quanto duvidosas, que assim, eu acho que é uma das partes que mais me pega um pouco como fã do desenho, porque a gente tem as decisões, por exemplo, de mostrar primeiro o ataque aos Nômades do Ar, da Nação do Fogo aos Nômades do Ar. Eu acho essa decisão muito assertiva, porque primeiro, eles dão aquela ambientação dentro do universo, mostra o que aconteceu, mostra o início da guerra, que a gente não vê muito certo dentro do desenho. E mostra também que os Nômades do Ar não são as coisas mais fofas do mundo e que eles deram aperto pra Nação do Fogo. Então isso eu achei legal. Eles têm outras decisões de roteiro que eu já não gosto muito. Primeira delas é a inserção de alguns personagens que não precisavam estar nessa temporada. Então eu acho que eles focaram muito na história da Azula, porque a gente... Como eu disse, a gente tem essas 3 temporadas no desenho. A primeira, a gente se preocupa muito com o Zuko. Na segunda temporada, a gente já se preocupa com a Azula, a Princesa Azula. E na 3ª temporada, a gente já se preocupa com o Senhor do Fogo. Então, assim, a gente tem esses vilões muito bem definidos dentro do desenho e eles sabem a hora de aparecer. Então, eu não gostei, assim, não gostei mesmo deles terem já se aprofundado um pouco mais na Azula nessa temporada. Principalmente também mostrando a Mei e a Ty Lee, tipo, não precisavam ter colocado elas aqui agora de forma nenhuma, não precisava mesmo. E a minha maior decepção
é a atuação dessas três. Gente, como que escolheram umas atrizes tão fracas pra interpretar a Princesa Azula, a Mei e a Tylee? Cara, eu gostei da Azula, Will. Eu gostei da Azula. Eu sinto ódio toda vez que olho pra cara dela, tá ligado? Nossa, Talvez eu não consigo sentir ódio nenhum dela. Nenhum. Eu não sei se porque no desenho ela é tão, tipo, fodona, sabe? E na série ela é tipo, tá, ok. Cara, eu entendo a decisão deles terem colocado ela já, e eu acho que pode ser uma decisão acertada porque tem a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais nela, assim. Mostrando a trajetória dela desde já, sabe? E de como ela já tava por trás de um ataque tão grande, como ela já tava mexendo uns pauzinhos por trás. Eu gosto de ver isso já de cara na primeira temporada. Agora, aquelas duas amigas dela lá são realmente muito ruins. Nossa, eu detestei a atuação das três, assim, me desculpem outras pessoas que gostaram, que são fãs, mas eu vou falar sobre isso porque não dá. Não dá. A hora que você compara a personalidade que elas colocam em cena com os personagens reais, tipo assim, tá muito, muito discrepante. Outra decisão de roteiro que eles trouxeram ali, que em certa parte eu achei boa, em certa parte me deixou um pouco confuso também, foi o personagem do Jato, que é um personagem super importante também, que a galera ama, todo mundo é muito fã. Assim, tinha que aparecer de alguma forma. E ele aparece nos desenhos nessas histórias um pouco mais secundárias, em lugar nenhum, sabe? Essas histórias que aparecem só pra encher episódio. Mas é um personagem muito emblemático, mas ele aparece aqui agora em Omashu, já dentro de Omashu, ajudando eles, ao contrário do desenho, que eles estão numa pequena aldeia e tal. Eu gostei deles trazerem ele pra uma história um pouco mais importante, pra justificar ele aparecer. Então esse rolê dele tá envolvido com algumas ações terroristas, justificam coisas bem legais, mas uma coisa que eu odiei dentro disso também, que eu preciso falar, que eu vim aqui pra pontuar cenas por cenas, pra ser uma pessoa chata sobre Avatar, foi como que a Katara descobre, entre aspas, que o engenheiro é que tá por trás, que tá conversando, que é o traidor que tá conversando com a Nação do Fogo, e simplesmente sai pra floresta com o Jato e eles ficam, tipo, lá com um papo sobre passado, um papo romântico, tipo, no exato momento que ela descobre que o traidor tá com o Aang e com o Sokka. Pra mim, isso também não fez muito sentido dentro do roteiro. Cara, não sei se foi pra justificar uma paixão tão bobinha da parte dela, pra mostrar como uma criança se apaixonando pela primeira vez, uma jovem se apaixonando pela primeira vez, que ficou cega ao ponto de tá mais afim de continuar vivendo as aventuras dela com o cara do que cumprir a tarefa principal dela. Não sei, eu gostei que ele serviu pra dar um pouco de profundidade pra ela, pra ajudar ela a entender melhor os poderes dela. Sim. E, Will, falando em poder, tem um assunto que eu quero entrar muito com você, já que você tá com o desenho bem fresco na sua cabeça, que eu acho que é uma parte muito importante da série, que eu acho que vai irritar muita pessoa, é o seguinte: e o Aang, hein? O cara não vai dobrar nenhum elemento, não? Acabou a primeira temporada e o rapaz ainda não sabe fazer merda nenhuma. O que você achou dessa mudança? Pois é, complicado, né? Porque nesse momento da história, ele já saberia dominar a água. Tanto que no desenho, a gente vê que a primeira professora dele é a Katara, só que a partir do momento que ele já começa a aprender com ela, ele já é muito melhor do que ela. Então, eles deixaram ele mais bobão, assim, entre aspas, mas já era pra ele ter aprendido a fazer mais coisas, porque realmente, a hora que eles chegam na tribo do norte, ele vai treinar com aquele mestre lá da tribo do norte, e ele já é muito bom na dobra de água. Ela começa a desenvolver um pouco mais dos poderes quando ela chega lá, porque aí ela tem todo aquele rolê mais espiritual e tal, então ela começa a se crescer, assim, em força lá na tribo do norte. Porque também é no meio do caminho que ela encontra o pergaminho. Não é a avó dela que dá o pergaminho dela de dobra de água lá no início. Então ela demora um pouco pra começar a aprender de fato. Então eu não entendi muito bem essa escolha do roteiro pra eles. Eu acho que eles fizeram isso pra justamente dar mais importância pra ela.
Porque no desenho, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu me lembro, quando ele foge do navio do Zuko, ele escapa, ele se livra daquela situação dobrando a água, não é? Fica meio jogado, ele sai do mar com água ao redor dele, no desenho. Sim, tem isso também. Ele consegue escapar e ela ajuda ele no final. Então, mas ela tem a mesma importância no desenho para o Aang escapar do que ela teve na série, porque ela basicamente ela aprendeu ali, ela fez o seu primeiro grande ato como uma dobradora de água no momento que ela precisa ajudar o Aang a escapar. Sim, ela também tem essa importância lá. O rolê é tipo, ela é muito boa, mas o Aang é mais. No desenho. Então, mesmo ela conseguindo fazer as coisas, o Aang ainda é melhor porque ele tem o poder do Avatar. Então, tipo assim, até nesses momentos, ela se irrita com ele. Ela desiste de querer ensinar porque ele já é muito bom. Eu acho que aqui eles mudaram realmente pra deixar ela um pouquinho mais poderosa e pra ela ser essa mentora full time dele, que é exatamente o que acontece no final, né? Que ela fala que não vai ficar na tribo do norte pra ajudar o Aang a aprender a dominar a água. Sim. Eu quero aprofundar um pouquinho mais no Aang pra voltar àquele ponto da atuação. Porque, beleza, ele é uma criança nas duas mídias, ele é um garoto de 12 anos, mas você sentiu que a atuação do ator tava meio off? Te incomodou em algum momento? Olha, eu acho que eu já posso adiantar pra falar das coisas que eu odiei. Então vai. Pode mandar. Vamos às coisas que eu odiei em Avatar. Porque eu acho que a série, ela ignora muita coisa. Ela ignora muita coisa. E uma dessas coisas é esse aprofundamento, talvez, no Aang. Porque eu acho que a atuação dele muitas vezes parece fraca, porque a gente não se apega ao personagem. Eu mesmo não me senti tão apegado ao Aang da série, igual o Aang do desenho. Então, realmente, eu acho que falta muita coisa, falta mostrar, precisa tirar ele desse bobão, eu não quero ser um avatar, eu não pedi por isso. Assim, gente, não desenvolvem nada com ele, você não se aprofunda em muita coisa. Eu acho que o problema principal também tá nisso, e eu, de certa forma, eu concordo com algumas pontuações ali do Rotten Tomatoes, que deu uma nota meio baixa pra série, porque o ator fica desaparecido ali, e nos momentos que vai entregar alguma coisa, não entrega uma atuação tão boa. Cara, porque eu acho que entra naquilo, eles devem ter olhado na cara do menino e falado, cara, seja uma criança, atue muito como uma criança. Só que acaba soando uma criança muito forçada. Provavelmente a galera que tá por trás nunca realmente ficou perto de uma criança, porque ele tá extremamente forçado, as carinhas que ele faz. É aquilo, tem hora que eu olhei e falei, meu Deus, que fofinho esse moleque. Mas a hora que eu falei, gente, por que não regravaram isso aí, pô? Dá pra ver que o moleque é bom, porque ele tá fazendo aquilo que provavelmente pediram pra ele fazer, mas não era a instrução que deviam ter passado pra ele. Acho que tem esse problema aí no roteiro e direção também, né? Que eu acho que pode ser um problema de direção na questão de não conseguir explorar tão bem o ator. Porque a gente já teve outras produções com crianças que entregam, assim, cinema. E aqui a gente não viu tão isso. E eu acho que esse problema de você se identificar com o personagem também é complicado. Outra coisa que eu percebi muito dessa parte de ignorar, que eu queria saber de você, se você também achou isso, foi que no desenho a gente tem muito esse romance Aang e Katara. Então a gente vê que o Aang é apaixonado por ela, tipo, desde sempre, que ele, assim, é fissurado nela. E aqui, até o momento, não aprofundaram em nada nessa relação de paixão dos dois. Então, você, assim, assistindo a série, também percebeu isso? Que eles não têm muito clima? Cara, eu percebi, é impossível não perceber, mas eu acho que tem uma justificativa que é exatamente esse assunto. Eles tentaram fazer uma Katara diferente, por exemplo, eu sinto muita maturidade nela, enquanto o Aang é isso que a gente acabou de falar. Então eu acho que até soaria muito estranho eles tentarem colocar um romance agora, tendo personagens tão diferentes. Em nenhum momento, também me corrija se eu estiver errado, eles deixam meio claro a idade do Zuko, mas não chegam a deixar clara a idade da Katara.
Tipo, parece que ela é uns 5 anos mais velha que o Aang. Foi a impressão que eu tive a todo momento, que definitivamente não é o caso. Então eu acho que eles acabaram errando um pouco nessa abordagem, e daí entra até uma preocupação pra segunda temporada. Eu vou puxar Percy Jackson mais uma vez, que você puxou Percy Jackson. No começo os dois personagens são meio parecidos. E eu não quero ser o que é meu destino ser. Mas eu sinto que o Percy, mentalmente, ele evoluiu mais durante a temporada pra chegar no destino dele do que o Aang. Porque até o último episódio, depois que acaba a grande batalha, o Aang ainda não aceitou quem ele é muito bem. Enquanto a gente chega no último episódio de Percy Jackson, o Percy já aceitou quem ele é. Ele vai lá e peita os Zeus. Então eu acho que isso pode ser um problema para a próxima temporada, porque os atores envelhecem, diferente do desenho. Não vai dar para esse menino continuar sendo essa criança tosca, porque ele já mudou muito. Se você ver foto dele atualmente, foto dele quando foi gravado, ele já mudou muito. Então eu acho que eles tinham que ter amadurecido um pouco mais o Aang para condizir com o começo da próxima temporada. Sim, concordo. Nessa parte do amadurecimento do personagem, assim, gente, isso aqui é um vídeo sobre a série de um desenho antigo, então vai ter spoiler, tá? Me desculpe vocês. Mas esse amadurecimento dele não vai acontecer tão rápido. Não vai. A hora que ele fala assim, meu Deus, eu sou um avatar, eu preciso fazer alguma coisa, é no final da 3ª temporada. Então, tipo assim, vai demorar pra ele se ligar que ele precisa fazer alguma coisa, que ele precisa assumir essas responsabilidades. Mas essa parte da paixão que me pegou um pouco no início, assim, eu entendo também que são idades diferentes, mas é aquela paixonite de uma criança vendo uma pessoa mais velha ali, aquele primeiro amor do Aang também, então eu sinto um pouco disso, e que eles não exploraram na série. No desenho também ela é bem mais madura, afinal ela tá com Sokka e com Aang, que são dois, tipo, bobalhões que quer brincar o tempo todo, não faz nada sério. Então ela continua sendo essa criança mais madura, porque ela teve que assumir muitas responsabilidades novas, se culpa muito também. Mas o Aang sempre foi apaixonado por ela, apesar dela não corresponder tão bem nessa primeira temporada. E aí tem um problema dentro desse roteiro que eu vejo que parece que eles não querem explorar isso mesmo, e eu fico preocupado como que vai ser o futuro disso, porque a gente tem aí 2 cenas que meio que se contradizem. Porque, sabe aquela cena que eles entram na caverna, que eles conhecem a história de Umashu, que era aquelas 2 guerreiras apaixonadas que construíram os túneis pra se encontrar e tal? Aquilo acontece também no desenho, mas, diferente daquilo, a gente tem mais personagens dentro ali da caverna. E eles se separam, dá todo um rolê, e eles também encontram essa solução no sentimento. Só que pra sair da caverna, o que consegue ajudar eles é o sentimento, o amor entre o Aang e a Katara. E eles excluíram essa parte e colocaram na caverna apenas o Sokka e a Katara, para esse amor de irmãos. Então, beleza. Se a gente chega até aí, ok, a série não quer assumir esse romance adolescente, tudo bem. Só que a gente chega em momentos mais pra frente, tanto da história futura para as próximas temporadas, quanto nessa mesmo, é justamente o que controla ele, é a paixão pela Katara. Então, tudo que ele faz que pode prejudicar ela, ele pensa 2 vezes. Então, eu não entendo como que eles vão lidar com isso futuramente. Porque se eles excluem essa paixão do início, não justifica ela chamar ele lá no final e ele tipo, ai, beleza, vou parar aqui, porque a Katara tá me chamando, sendo que não criaram essa relação muito forte entre os dois. Cara, eu acho que eles criaram... Eu sinto que eles criaram a relação naquele momento de irmão, sabe? Pelo menos eu tive esse sentimento de que eles tomaram esse cuidado de criar uma relação de uma família. Que eles até em vários momentos na série mostram que eles estão se tornando uma família. Então eu acho que por agora essa relação já bastou pra fazer sentido, pelo menos na minha visão. Eu entendo tudo que você pontuou, mas eu acho que essa desculpa do amor fraternal, eu acho que combinou com esse final. Agora, que momento eles vão partir pra um possível romance na série, daí já não dá pra saber. Daí tudo vai depender, eu acho, de como eles vão começar a evoluir o Aang, assim. Sim, são decisões diferentes, tipo,
Eu acho que é legal a gente ter essas duas visões, tanto pra quem gosta muito do desenho, quanto pra quem vai assistir só agora. Então, quem vai assistir só agora talvez não sinta tanto isso e seja tipo, ok. Que eu acho que é ok. Só que ao longo me preocupa um pouco, ao longo das próximas temporadas. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu aí acredito que pelo menos 3 temporadas a gente vai ter aí. Então, tô ansioso. Eu sinto um pouco de preocupação no fundo, porque eles gastaram muita grana e não dá pra ter noção do que eles estão esperando de retorno. Eu acho que a audiência eles vão ter, porque é um desenho muito amado, e até quem não estiver gostando da série, eu acho que vai terminar por ter muito carinho por esse universo. Eu acho que Avatar é uma daquelas franquias, igual o Percy Jackson, sabe? A série não foi boa, definitivamente não foi boa. Não mesmo. É que não dá pra se basear em quem já tem carinho por aquilo, porque quem tem carinho por aquilo vai começar e vai terminar. Agora, resta a gente saber como as pessoas que não têm um apego tão grande ao desenho vão sentir em relação à série. E eu acho, Will, que vai ser um resultado positivo, porque igual muito dos desabafos que a gente fez aqui, vem do nosso background, o seu muito maior que o meu no desenho, mas vem do que a gente lembra de uma obra tão boa quanto o desenho. Quase o tempo todo, a sensação que ela me dava é que eu tava vendo um cosplay da animação. Então eu acho que uma pessoa que entra com a mente muito aberta, eu acho que a partir do momento que ela entender a toada de tudo aquilo, eu acho que ela vai sair feliz com o resultado. É que é muito complicado separar da adaptação do material original, que é um material tão bom. Mas eu acho que quando a gente trata a série como uma série apenas, eu acho que o saldo dela é positivo. Sim, eu também acho que é muito positivo nesse fato. Já indo um pouco mais pro final, né, falando sobre essas lutas finais, esse arco final que aconteceu aí dentro da adaptação, a gente chega na tribo da Água do Norte. E eu preciso só pontuar uma coisa antes. A caracterização da princesa Yue é muito feia, tá, gente? Ainda bem que ela morre logo, porque é muito feia. Eu não gostei de jeito nenhum. Mas eu achei a luta final muito boa. Eu acho que a gente começa muito bem, tem um meio parado, mas encerra também muito bem com essa luta final, digna de grandes momentos. Voltando em Percy Jackson, coisa que a gente não viu lá, que é esses arcos de início, meio e fim. Então eu gostei muito desse momento final. A gente também teve ótimas referências lá quando a Katara vai brigar, né, lutar com o mestre da tribo da Água do Norte. E ela fala uma frase que é muito emblemática dentro do desenho, que é o Senhor não me derruba. O Senhor não me derruba! Vai, Katara! E eles colocaram isso na série, colocaram na dublagem também, a mesma dublagem brasileira. E eu achei isso genial, uma ótima referência, assim também como a abertura lá do início, que eles falam sobre a história do Avatar, sobre os elementos, é fantástico, fantástico, mas eu adorei muito a luta final. Você gostou também? Outra coisa, gente, aquele Aang vibe Godzilla ficou muito melhor do que no desenho, ficou muito legal. Will, isso era exatamente o que eu queria pontuar, porque depois de assistir o último episódio, eu não lembrava muito como tinha sido no desenho, tá? Não lembrava. Então eu fui lá e fui relembrar como era. E daí, lembrando que no desenho tinha o Aang Godzilla, eu meio que perdoei o da série. Agora eu quero muito saber a reação de uma pessoa que não viu o desenho, que não conhece, ao ver aquele Godzilla, porque, sei lá, eu não sei, não sei se... Porque a gente tá falando que eles seguiram fielmente a adaptação do desenho, ótimo, bacana. Agora, sei lá, eu acho meio cafona o Godzilla. Sim, vai entrar muito Godzilla nisso, tipo, quando a pessoa vê no desenho, o desenho ele é bem infantil, né? Então é um peixe gigante, horroroso. Então eles trazem essa visão um pouco mais madura para esse monstro do oceano que vira esse Godzilla. Se você assiste o desenho, você acha legal, porque é uma ótima evolução, porque era uma das coisas que me preocupava nesse episódio, era se ia ficar feio demais esse bichão. Mas a pessoa que assistir do nada vai ficar, meu Deus, isso é uma cópia do Godzilla mal feita. Eu queria muito estar do lado de alguém que nunca viu o desenho pra ver na hora que ele vira esse Godzilla e começa a destruir todos os barcos e a briga basicamente acaba ali, tá ligado? Não, e o pior é que o barulho é igual do Godzilla, o movimento, tipo, de abrir a boca é igual do Godzilla.
É uma muito puta bom. tensão pra você ver, cara, estão tomando sufoco, como que isso vai acabar, sabe? E daí vai lá, beleza, um Godzilla de água, solução ótima. Eu não sei. É um anticlímax, eu acho, pra quem nunca viu o desenho, tá? Eu acho um Pode ser. anticlímax É uma que visão interessante, que eu não tinha pensado por esse lado. Mas quando eu fiquei pensando, quando eu fiquei assistindo também, eu fiquei tipo... Gente, como que você vê que o Avatar vira um bicho desse tamanho, destruindo tudo, e na próxima temporada você fica mandando ainda soldados pra ir atrás dele, tipo... O cara é gigante, tipo... É uma solução meio porca, mas... Mas a gente segue a vida porque o desenho fez isso e o desenho continua sendo ótimo, então não estamos aqui pra criticar a obra de arte que é o desenho, né? Só Não, pontuando, de forma pensando alguma. na experiência Mas, de uma olha, pessoa pra que já gente viu. encerrar já, eu queria te fazer uma pergunta muito emblemática. Eu queria que você me respondesse com muita sinceridade. Você acha que Avatar, o último mestre do ar, é melhor que Soldado Invernal? Cara, você acabou de me deixar sem palavras, porque eu acho que pra expandir o universo do Homem-Aranha, pra expandir o universo Marvel, Soldado Invernal é melhor. Agora, pra expandir o universo de Avatar, Avatar, o último mestre do ar, é bem melhor. Então tem que olhar aí por qual universo eles querem expandir mais, né? Eu acho que tem que ter uma mente bem estranha pra fazer a comparação de dois produtos extremamente diferentes, igual foi feito recentemente na internet, né? Você pega um filme bom pra caralho, um filme ruim, e você tenta fazer uma comparação dessa. Eu acho que você tem que querer passar pano pra alguma coisa ali. Quem entendeu, entendeu, né? Quem entendeu, entendeu. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre a série. E é isso, galera. Obrigado por assistirem mais um episódio do Nextverso e até a semana que vem.